E está no ar o Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do Eu Voto, e comigo tenho a Joana Marques Braz e o Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Olá, Vasco. Muito bem. A tua homónima fantásticos. foi hoje absolvida, não é, Joana? Uma decisão boa. A segunda Joana Marques mais conhecida do país. Sim, claramente. Exatamente. Boas notícias para todos. E para se juntar a nós hoje temos o José Miguel Saraiva, um repetente. Olá, Zé Miguel, e bem-vindo de volta Olá. à Geração V. Boa tarde, Vasco, obrigado. Esta semana foi aprovada no Parlamento a nova lei dos estrangeiros, com os votos a favor do PSD, do Chega, IEL, CDS e JPP. A tripulação da flotilha foi detida e os debates autárquicos têm animado as noites dos eleitores, com 2 grandes debates no Porto e em Lisboa, transmitidos pela RTP. Tanto numa como noutra cidade, as sondagens mostram que está tudo em aberto. Gonçalo, para onde é que queres começar? Começamos pelo lei dos estrangeiros. Vamos a isso. Acho que era algo natural, expectável, não obstante o chumbo da primeira lei de estrangeiros, que para algumas bases da sociedade portuguesa foi feita um bocado em cima do joelho e não houve consulta pública, e é verdade, em algum aspecto foi algo apressado. Não obstante, eu diria que, apesar disto ser previsível, eu vi, até curiosamente, eu vou só pegar aqui no exemplo de um vídeo que vi de um cidadão imigrante, quando foi entrevistado por um jornalista, Eu vi também que tu a dizer, por acaso foi um momento giro, em que ele dizia, mas só passou um certo, eu quero abordar o que é que ele disse depois em tudo. O jornalista não estava nada à Não estava à espera. espera, não estava à espera, por acaso isso é que teve piada. Sim. Porque ele disse que concordava que as medidas de restrição a nível de subsídios, porque era preciso as pessoas trabalharem em primeiro lugar para depois terem acesso aos subsídios, e isso foi a parte que passou. Depois, na parte do reagrupamento familiar, que curiosamente foi a parte que deu problemas, entre aspas, na questão do Tribunal Constitucional, ele aí já disse, não, mas eu sou a favor da questão do reagrupamento familiar, até porque a integração fica sempre mais fácil com a família. E eu queria pegar até por aí, não tanto à lei em si, porque eu acho que nós já falámos muito da lei, mas até das ramificações sociais que isso pode ter. O senhor dá 2 abordagens que eu por acaso concordo, quer ética e moralmente. Ou seja, a primeira, quando ele diz que uma pessoa não deve poder chegar aqui e simplesmente receber subsídios sem nenhum valor acrescentado à própria sociedade, só porque sim, não é? Portanto, se eu fosse para outro país qualquer, não faria sentido. Eu tenho um país, uma pátria-mãe, pela qual está responsável pelos meus direitos, garantias, liberdades e segurança social. E aí eu concordo. Ao mesmo tempo, na questão ética e moral, e eu quero separar aqui bem as questões da parte ética e moral e da parte do nosso modus vivendi atual, na questão financeira e económica, o senhor imigrante, o senhor brasileiro diz, pois, mas eu concordo com o reagrupamento familiar e etc, porque ajuda à integração dos imigrantes. E é verdade, enfim, a maior parte dos Estados democráticos, para não dizer praticamente todos, têm a questão do reagrupamento familiar bastante agilizada. Só que, e eu concordando com isso a 100%, até porque eu também não sou muito favorável a que tu tenhas uma quantidade de imigração muito específica demograficamente em termos etários e até sexuais. Ou seja, eu acho que não é benéfico para uma sociedade ter só imigrantes homens ou só imigrantes mulheres, até porque até em termos sociais tu precisas de alguma interação da diferença das pessoas. Eu acho que isso é positivo. Também, exatamente, não é? Até para a própria constituição da família, se falas em questões demográficas, principalmente até em termos nacionais. Que é um tema no nosso país, não é? Exatamente, pronto. Mas isso já são outras ramificações, como eu dizia. Agora, há aqui outros pormenores, que é a questão da subsistência do Estado Social Europeu, que eu já falei aqui também em outros episódios, na questão da Alemanha e da França. A Alemanha, por exemplo, tem neste momento graves suspensões a nível do reagrupamento familiar. A França, não sei se agora com o novo plano que foi implementado pelo antigo Primeiro-Ministro, o Bayrou, se vai seguir ou não pelo mesmo caminho, mas se queres que eu te diga, parece-me que sim. Não vou estar aqui. Já não conseguem receber mais pessoas, é isso? Não é só isso, é porque o sistema, vou dar o exemplo do sistema social francês, que até conheço melhor do que o alemão, mas a sustentabilidade a longo prazo é muito complicada, porque as ondas migratórias que nós estamos a ter na Europa, principalmente em países como Portugal, nós estamos a exportar mão de obra muito qualificada e estamos a importar, entre aspas, mão de obra menos qualificada do que aquela que sai, ou seja, que o valor acrescentado que cria, apesar de criar, é menos comparativamente à mão de obra que sai do teu país, ou seja, isso não cria tanto benefício comparativamente àquilo que poderias receber e como a mão de médio obra. e longo prazo E isso pode criar problemas de sustentabilidade na segurança social. Ou seja, embora eu concordando ética e moralmente com aquilo que o senhor imigrante diz, e acho que a maior parte das pessoas concordará, olhando para os dados, neste momento, nesta conjuntura atual, 2025, 2025 e nos próximos anos também, dado ao grande aumento e ao descontrole que houve, as pessoas podem ter uma postura mais progressista ou mais conservadora na abordagem da imigração e está tudo certo com isso. Agora, eu acho que é inegável o descontrole que existiu com o Partido Socialista. Não houve gestão, entraram 100 e tal mil pessoas sem verificação de registro criminal, foi uma balbúrdia brutal. E dado isso, nós tivemos um incremento de 300% em 7 anos na imigração geral, tivemos nos serviços públicos a aumentarem, quer na saúde, na educação, em termos de procura imigrante, 300%. No curto espaço de 7 anos é
problemático nesse aspecto. Ou seja, embora concordante com a parte do senhor imigrante, não é? Pegando aqui para construir o meu argumento, é preciso compreender que a conjuntura atual, do ponto de vista do realismo da sustentabilidade dos serviços públicos em Portugal, é complicada de realizar. Ou seja, as pessoas agora, quer nacionais por questões de instabilidade, por questões de identidade, por questões socioeconómicas, quer imigrantes por questões socioeconómicas ou até de proximidade familiar, todas elas, por razões diferentes, vão acabar por pagar por consequências do anterior governo. Portanto, a gravidade da situação, muito até bem. ética, moralmente, socialmente, socioeconomicamente, eu acho que até é mais profunda, quase até de um ponto de vista pessoal e filosófico, do que às vezes até se debate. Muito bem. Joana, Bom, ficaste contente com esta atualização ou nem por isso? Não sei a necessariamente resposta, com toda a mas- atualização, mas não, ou seja, acho que a lei melhorou. Ok. Acho que não está boa ainda. Aliás, eu há uns episódios atrás, quando falámos sobre isto no verão, aquilo que eu dizia era que a norma que mais me incomodava era a do reagrupamento familiar. E a razão pela qual essa norma me incomodava continua lá. Sim, foi uma das coisas que chumbou por causa do direito das crianças e a ideia de que vem um dos progenitores e o outro progenitor se não pode vir, então vamos estar a causar aqui uma separação da Famílias. criação deles. Porque os menores poderiam vir, mas o outro cônjuge é que não. E aquilo que me chateava nesta norma do reagrupamento familiar é a profunda desigualdade que ela causa nos vários tipos de imigração que nós temos. Porquê? Porque nesta norma, uma pessoa que venha com um cartão de especialização da UE, ou que venha dar aulas com profissionalização especializada, que tenha um visto gold, ou seja, que tenha pago para ter a nacionalidade portuguesa, essas pessoas residência. a residência portuguesa, Residência, peço desculpa, essas pessoas podem vir para Portugal e trazer as suas famílias. Mas as pessoas que vêm para Portugal e não têm um trabalho com uma especialização técnica altamente qualificada, essas pessoas não podem e continuam a não poder. Agora, há uma diferença para quem tem filhos, e quem tem filhos está tudo bem, não tem que esperar para se estabelecerem para depois trazerem o seu cônjuge, mas continua a existir essa situação em famílias sem filhos. E aquilo que eu queria trazer aqui é a incoerência que continua latente nesta lei, porque nós não podemos ser hipócritas aqui. É verdade, acho que de uma maneira ou de outra, acho que as várias pessoas, seja à esquerda, seja à direita, seja mais para cima, mais para baixo, acho que toda a gente concorda que a imigração necessita de normas. Só que a razão pela qual precisa de normas, há pessoas que acreditam que é para os controlar, para eles não virem, e há outras pessoas que acham não, temos de ter normas até para as pessoas poderem ter documentos, para se poderem integrar, Uma vida digna para se também, poderem não é? estabelecer aqui, para poderem fazer de Portugal também o seu país e construírem este país connosco, não é? Porque nós precisamos de imigração, e eu acho que aí também é uma coisa que até o André Ventura consegue reconhecer isto, até o Tanja nas europeias já dizia isto, só que ela acha que precisa da boa imigração e não é toda. E isso fica muito notório nesta medida do reagrupamento familiar. Nós, neste momento, temos pessoas, imigrantes, nos caminhões do lixo lá atrás, a transportar o nosso lixo. Muito embora na administração pública isto não seja permitido. É necessário nós, sempre nacionais de origem, para podermos trabalhar, por exemplo, no serviço de lixo, da recolha de lixo. O que não acontece em alguns municípios. Porquê? Porque como não há pessoas para se candidatar ao concurso público para entrarem na Câmara a recolher o lixo, o que é que Tem acontece? buscar outras pessoas. Há uma subcontratação de uma empresa privada e a empresa privada já pode contratar imigrantes para recolher o lixo. Olha, Portanto, devias ter falado ontem com a Alexandra Leitão, que ela ontem falou muito de lixo no debate. pronto, o que eu quero dizer com isto é que nós estamos a ser hipócritas no sentido em que, se vierem para dar aulas, podem trazer a família. Se vierem apanhar o nosso lixo, já não podem trazer a família, só se tiverem uma criança. Porque se for um marido e uma mulher, ou uma mulher e uma mulher, quer dizer, em princípio há muitos países do Médio Oriente e há muitos países dos países de origem de imigração onde Que nem se permitem. Mas ainda assim, não é possível trazer o cônjuge. E aqui ou é possível esperando uma série de tempo e com uma série de prazos. E aqui o ponto que acho que nós devíamos estar mais focados nisto do que na barreira seria nós focarmos em qual é a melhor forma de nós proporcionarmos integração a estas pessoas. Qual é a melhor forma de estas pessoas vêm, nós precisamos delas para o nosso sistema de segurança social e para o nosso sistema fiscal, então nós precisamos destas pessoas. Qual é a melhor forma de nós legislarmos para lhes darmos integração? Que não aconteceu. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, que é aquilo que, para além da medida do reagrupamento familiar, uma das coisas que me deixou muito triste neste processo legislativo foi a maneira como houve aproveitamento político de todos os lados. Do PSD, porque não param de dizer que o PS teve portas escanqueiradas e estão agarrados a isso ad eterno. Depois temos um PS, e deixou-me triste a maneira como o PS fez isto, porque o PS tinha aprovado uma medida da AD
Esta medida era que, no primeiro pedido de reagrupamento familiar, o requerente teria que provar que tinha meios de subsistência suficientes para sustentar todos os membros do agrupamento familiar, sem recurso a apoios sociais. O PS aprovou esta medida. Mas agora, o Chega, que tinha uma imposição de não vamos conceder ou não vamos renovar a residência a pessoas que tenham apoios sociais, o Chega aligeirou e disse, ok, não vamos renovar o pedido de residência a pessoas que subsistem, que dependam de apoios sociais. Já podem ter apoios sociais, não podem depender exclusivamente deles. Okay. O Chega aligeirou a medida para aqui e foi isto que foi aprovado. Quer dizer, mas se olharmos para esta medida que o Chega aligeirou em junção com o PSD e a medida que o PS já tinha aprovado previamente em negociação com o PSD, vamos perceber que a distância entre eles, no que diz respeito aos apoios sociais, ou seja, a minha pergunta é, porquê é que o PS agora cria a narrativa de que o PS está a legislar sobre percepções, que eu até concordo, ou seja, eu acho que a junção entre o PSD e o Chega não foi feliz até depois do Não é Não de Luís Montenegro. O que a mim me encanita muito é a polarização que está a ser feita em torno de um tema que é a imigração, que toda a gente percebe que é necessário regular. O Chega aligerou-se muito. Regime, o Chega veio aprovar as coisas que o PS estavam... Aliás, veio aprovar coisas ao centro. Desculpa só dar uma nota. Nós a semana passada estávamos aqui a falar e tu tinhas dito, lembro-me, estávamos a meio do programa, que o e Chega, tinha saído notícia a dizer que Ventura ia votar contra, mas depois no dia a seguir votou a favor. Sim, e a questão é, o André Ventura... E não apareceu no dia. Ele não está com os problemas pessoais, é o que estou a dizer. Não sabia. O André Ventura diz muita coisa errada sobre a imigração, mas verbalmente no mediatismo dele. Mas depois, na aprovação desta lei, foi dando as voltas e foi aprovar coisas mais ao centro. Não estou a dizer com isto que o André Ventura tem que ser valorizado. Atenção, o André Ventura diz coisas muito erradas e, na minha opinião, que até roçam ali a ilegalidade relativamente à imigração. Atenção. Para fechar, o que eu estou a dizer é que este desfazamento, esta luta em praça pública, na mediatização em torno da palavra imigrantes, só vai prejudicar uma pessoa, um grupo de pessoas que são os imigrantes. E tanto o PS neste momento não está também, podia muito bem servir-se disso, dizer, não, o Chega conseguiu aligeirar-se, mas não o fez. O PS também à deriva. E autárquicas também. E 30 segundos, Cristina Rodrigues aproveitou este tema para a deputada do Chega, ou a ESPAN, como nós quisermos chamar. A Cristina Rodrigues veio tentar dar pauladas no Tribunal Constitucional. Desculpem, é esta a linguagem. Ela veio dizer que o Tribunal Constitucional não sabe o seu lugar, que a ideia que os juízes... Ela transmite esta ideia de que os juízes votaram a nível político, a nível pessoal e não cumpriram o seu dever e acusa-os até de atacar a democracia e a separação de poderes e de quererem ser políticos. Ou seja, é extraordinária a forma como o Chega não perde uma única oportunidade de tentar demolir os institutos democráticos que nós temos. Bem, Zé Miguel, é desta que Marcelo Rebelo de Sousa promulga a lei? Sim, sem dúvida. Acho que vai promulgar. Não tem outra escolha. Eu acho que a lei é globalmente positiva. Eu acho que, se me perguntarem se é uma lei final, não se vai mexer nunca mais nela. Acho que não. Acho que há muito caminho também para fazer. Também tendo em conta... testar também, não é? Para testar, ficou e a realidade... Chega o PSD, não é? Negociar a questão dos prazos dos apoios sociais. Sim, e eu acho que, sobretudo, a realidade com a imigração é sempre dinâmica, nunca é estática. Em 25 pode não ser igual, não vai certamente ser igual a 27 ou a 26 ou a 28. Certo. E, portanto, nós devemos estar atentos, sobretudo, à dinâmica da imigração, a como Portugal consegue ou não acolher X número de imigrantes, como é que os consegue integrar de forma digna, porque esse deve ser o fim último de uma lei de estrangeiros e uma lei sobre imigração. Mas eu acho que a lei, tirando as vicissitudes constitucionais que teve, e concordo inteiramente com a Joana, não se deve nunca desprezar o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um garante do regime, é um garante da Constituição. E, portanto, já houve outros tempos em que o Tribunal Constitucional foi atacado quando declarou inconstitucionais algumas leis. E desta vez achas que Marcelo manda para o Tribunal Constitucional? Não vai reenviar. Acho que a lei foi ajustada consoante as instruções, vamos dizer, instruções do Tribunal Constitucional na sua pronúncia. Mas eu acho que é claro o desprezo que o Chega tem pelo regime e pelos garantes constitucionais do regime, porque de facto os despreza e de facto os quer demolir, como disse a Joana. Acho que isso é claro para todos e todos devemos ter isso em conta sempre que vamos votar. Mas a lei, para além do reagrupamento familiar, já falámos muito, eu não vou insistir, acho que aligerou o prazo, embora exija uma comprovação de uma relação pré-existente. Acho que pode fazer algum sentido. Confesso que não sei qual é que é a dinâmica geralmente nestas comprovações, se é fácil de comprovar, difícil. Isso é uma coisa que temos que ter atenção, mas também disponibiliza serviços digitais na AIMA, previne muitos agendamentos presenciais e muitos que geralmente é o que entopa a AIMA, são agendamentos sucessivos presenciais que depois diminuem a capacidade de resposta presencial. São centenas
das milhares de pessoas, não é? Sim. Permite que empregadores, centros de investigação, universidades, façam eles o pedido, os vários pedidos da AR, de autorização de residência, pedidos de renovação, e, portanto, evita-se que seja o particular, que geralmente tem menos informação e menos meios, que vá fazer esse pedido. Eu acho que a lei tem muito mais do que o regulamento familiar. Acho que é uma lei mais exigente, mas Portugal não pode ser o único país da Europa que não tem controle sobre a imigração, portanto tem que haver algum controle, mas não é um controle, como disse a Joana, para os barrar, é um controle para os integrar de forma digna, saber quem são, como entram, em que circunstâncias vêm, em que circunstâncias se querem que necessidades é que estabelecer em Portugal e que necessidades é que têm e como é que vão contribuir para Portugal, como é que se vão estabelecer cá. De forma digna, que contribuam para a economia do país, porque Portugal precisa de imigrantes e não nos podemos esquecer disso. A lei é globalmente positiva, tanto que o José Luís Carneiro, a primeira reação que teve foi a lei eleitoralista, porque estamos perto de autárquicas e esta lei é eleitoralista. Sem dúvida, então, mas se é eleitoralista é porque sabe que a população em geral vai gostar desta lei e aprecia o esforço que é feito pelo Governo. Não estou a falar se é com o Chega, se é com o PS, mas pelo Governo. Em geral, ele está a falar de eleitoralismo porque está a dizer que vai falar para um tipo de pessoas que ele quer cativar, que é um tipo de eleitores que ele quer cativar. Mas eu acho que 90% da sociedade... Mas 90% da sociedade portuguesa já concorda. O segundo tema mais premente, pelo menos em estudos de opinião que foram feitos, o segundo tema mais premente para a sociedade portuguesa é a imigração a seguir à habitação. E em vez de salários também. A população quer, sim. Mas eu acho que é importante ter isto em mente. A lei é equilibrada, é mais exigente em alguns tópicos do que se esperaria ou do que era antes, necessariamente, porque tinha mesmo que ser. E tanto, é facto que assim que este governo, o anterior, em 24, entrou em funções, viu-se necessidade de criar uma estrutura adicional, que é a estrutura de admissão para as migrações, só para dar vazão aos pedidos que estavam a entupir a AIMA, a Autoridade para as Imigrações, porque a AIMA não conseguia dar resposta. E isto também é um sintoma, ou seja, Portugal decidiu não controlar, muito porque o PS estava a encarar este tema como um tabu e não queria ir por aí, porque gerar muitas celeumas. Se tivesse realmente que regular o tema, preferiu deixar andar, preferiu fechar os olhos. Portugal tinha mais de 400 mil pedidos pendentes que não conseguia responder em tempo útil, ou sequer em tempo inútil. Sabes se já conseguiram agora com... Eu sei, os governos não tenho. Eu julgo que no início deste ano já se tinham dado vazão a mais de 200 mil desses pedidos. Tenho essa memória, agora não sei como é que está, mas depois posso só dar aqui uma nota relativamente à questão do Tribunal Constitucional, que eu acho também é para isso que eu cá estou, para discordar um bocadinho. Claro. Mas a questão do Tribunal Constitucional, eu não retiraria a parte política do Tribunal Constitucional, até porque eu recordo que o próprio vice-presidente do Tribunal Constitucional veio dizer na altura que algumas das decisões que foram tomadas foram por viés ideológico e não por propriamente decisão judicial. E não fui eu que o disse, foi nem alguém do Chega ou da direita, foi o próprio vice-presidente do Tribunal Constitucional. E é assim, e não há mal o Tribunal Constitucional ter um lado político. Eu até acho que é importante que o Tribunal Constitucional tenha um lado político, porque tem. Porque, repara, há 13... É inevitável, não é? Sim, não, mas diretamente falando porque o Tribunal Constitucional tem 13 juízes. 10 desses 13 juízes são nomeados pelos partidos. Portanto, há uma intromissão direta, vamos chamar assim, só para dar um bocadinho mais charme à coisa, dos partidos nas nomeações. E os outros 3 juízes são nomeados pelos 10 juízes que foram nomeados pelos partidos. Ou seja, diretamente os partidos nomeiam 10 juízes, indiretamente nomeiam 3. Ou seja, a parte política do Tribunal Constitucional não pode ser retirada aqui. Eu diria, se calhar o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional não tem razão se as votações fossem muito dispares, ou seja, 12 contra 1, 10 contra 3, mas não, houve muitas que foram 6 contra 7, 8 contra 5, ou seja, houve muitas ali taco a taco. E algumas das nomeações do Tribunal Constitucional foram feitas numa altura ainda, porque os mandatos são de 9 anos. Para terminar, só para terminar, foram feitas numa altura onde o país estava muito mais à esquerda do que estava agora. Pronto, e eu percebo que talvez haja ali uma dissonância entre aquilo que era há 4 ou 5 anos atrás, ou há 6, e o que é agora. Eu compreendo tudo isso, mas até acho que é positivo essa parte política. Era só para dar esta nota. Eu já sei que estamos sem tempo. Exato, temos que fechar a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V e passamos agora para o momento das sugestões da semana. Joana, começo por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar um projeto no qual elas estão inseridas. Isto não é nada bonito de se fazer, mas é que eu acredito mesmo neste projeto. Chama-se Jovem Lisboa, podem encontrar no Instagram. Já sigo. É um movimento de cidadãos apartidário, portanto temos lá pessoas à esquerda, à direita, temos lá muita gente. Isto foi um grupo de jovens especialistas em várias áreas diferentes, como trabalho, como saúde, como cultura. Eu fiz o pilar de cultura com um amigo, como ambiente, acessibilidade, mobilidade.
nós juntámos vários jovens especialistas em várias áreas e durante 8 meses escrevemos várias propostas para medidas públicas municipais para implementar em Lisboa. Já se reuniram com vários Exatamente, e nós criámos todo um manifesto com as nossas várias ideias e que são ideias estruturadas, com exemplos do que se faz em cidades estrangeiras, com números, com dados estatísticos, com toda uma pouca circunstância. Estão a fazer o trabalho pelos candidatos. Exatamente, não é? Basicamente estamos a fazer o trabalho por eles e nós, entre aspas, uma brincadeira, mas nós já, e agora a ideia é nós irmos reunir com os vários candidatos que estão à Câmara de Lisboa. Já reunimos com a coligação da Alexandra Leitão, já reunimos com a coligação de Carlos Moedas, já reunimos com a CDU e agora estamos em conversações com o Volt e com o Partido Chega e com a Ossanda. Portanto, qualquer candidato de Lisboa que esteja interessado em ouvir as nossas sugestões, e podem usá-las à vontade, podem pôr no vosso programa, não têm que dar crédito a ninguém, desde que as medidas para os jovens estejam inseridas nos programas. Olha, isso é o que nós queremos. Fixe, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu também recomendo o projeto, está espetacular. Obrigada. Jovem Lisboa no Instagram. Jovem Lisboa. Obrigado, Joana. Zé Miguel? Eu vou recomendar, eu gosto de recomendar livros, até por ser menos interessante ao nível de projetos, mas gosto de recomendar livros. Estou a ler, já acabei de ler o livro há algum tempo, que é o Lenin 2017. É um livro incrível do Zizek, do filósofo esloveno, que é um dos grandes ideólogos contemporâneos, enfim, da esquerda moderna. Da esquerda, assim, não concordo com muito pouco do que ele escreveu, mas é ultra informativo e importante para percebermos como é que o que Lenin advogou há exatamente 100 anos, desde que o livro foi publicado. O livro foi publicado em 2017 e Lenin, a Revolução foi em 1917. O que é que pode ser transposto para hoje? De que modo? Se resultaria ou não? E porque é que não resultou há 100 anos atrás? Acho que é muito elucidativo, de um grande pensador. Podemos concordar ou discordar, mas é um grande pensador e aconselho vivamente. Muito bem, obrigado, Zé Miguel. Gonçalo? Olha, eu ia recomendar o Eu Opino, do... É verdade. Tivemos uma pessoa conhecida. Estive lá a semana passada, não foi? E a Joana também. Já mais um tipinho. O Zé Miguel vai ser em breve. A Joana e eu já lá escrevemos, portanto, quem quiser que vá ao Instagram, é o movimento Eu Voto, mas a rubrica é Eu Opino. Sim. Mas agora tu estavas aqui a falar do Zizek e eu lembrei-me, vou fazer dupla recomendação de um debate muito interessante. Vocês se calhar não sei se já viram, mas recomendo, que é muito interessante. Sim. É um debate que houve em 2018, mais coisa menos coisa, entre ele e o Jordan Peterson. Acho que foi na Covid, acho que foi mais tarde. Foi mais tarde? Acho que foi na Covid. Talvez tenha sido. E é um debate interessantíssimo porque o tópico do debate é The Pursuit of Happiness, ou seja, a busca pela felicidade. Sim. E é curioso porque tens duas perspectivas filosóficas e até a determinada altura eles estão a concordar um com o outro, embora sendo de duas bases filosóficas. Somos nós, estás a ver? É, Joana Gonçalo, é verdade. Exatamente. É verdade. Nós temos isto todas as semanas. Mas pronto, recomendo, que aquilo é um debate de várias horas. Encontra no YouTube? Sim, está disponível. Muito bem. E recomendo vivamente, faço aqui dupla recomendação. Muito bem. Obrigado, meus caros. Eu esta semana vou recomendar um projeto da casa, o Podcast Plus do Observador, a eleição mais louca de sempre, não sei se já ouviram. Já vi. Conta as peripécias das eleições presidenciais de 1986, as únicas em que houve uma segunda volta e que consagrou Mário Soares como Presidente da República, quando tinha no início apenas 8% dos votos nas sondagens. São 6 episódios, já os ouvi a todos e recomendo muito para quem é um political junkie. Será que vamos ter a mesma coisa em 2026? Em janeiro? Não sei, acho que o governo não tem 8%. Não, eu estava a perguntar, era se um candidato que ninguém está à espera que ganhe, que depois ganhe. Catarina Martins, é agora. Imagina. Eu vou continuar. Catarina Martins. Se ela for à segunda volta com o Ventura, o Ventura é o que... sim, ganha. O Ventura deve ter das melhores possibilidades. Eu acho que o Ventura é possível de ganhar a primeira volta. Não me admirava. Então o homem tem 23%. Pois. Eu também acho que há uma forte possibilidade. Agora, numa segunda volta, eu acho que o Ventura não ganha. E o Gouveia Mel está a desiludir, não é? Eu acho que o Gouveia Mel, cada vez que fala, perde votos. Porque eu acho que não é carne nem é peixe. Eu sei a estratégia que ele está a fazer é essa, mas eu nem é carne nem é peixe. Pois, mas eu acho que lhe vai sair mal. Eu acho que muito do eleitorado que podia votar no Almirante Gouveia Mel vai votar André Ventura, porque é o eleitorado desiludido com os partidos tradicionais, que só via em Gouveia Mel uma possível saída e agora vai ter em André Ventura essa saída. Muito bem, mas vamos ter muito tempo a falar em presenciais. Joana, agora temos o tema da flotilha, daquilo que aconteceu esta semana. Portanto, aquilo que aconteceu esta semana é que nós temos cidadãos portugueses que foram detidos em Israel porque estavam a navegar em águas internacionais, na qual Israel não tem jurisdição. Cidadãos esses que seguiam numa flotilha com cidadãos de muitos outros países. Temos 4 portugueses. Temos 4 portugueses, exatamente. Disseram durante esse mês em que estavam a caminho de Gaza que iam com uma missão muito específica, que era entregar comida, medicamentos, portanto, bens humanitários para as pessoas que estão
a ser morrer à fome, mortas em Gaza. Não há outra maneira de dizer isto, porque é mesmo o que está a acontecer. Portanto, eles anunciaram isto, demarcaram isto publicamente, e Israel teve a coragem de dizer que os deteve porque eles iam invadir Israel. E, portanto, nós continuamos impávidos e serenos. Eles disseram isso? Enquanto aí, sim, a dada altura, Israel veio, porque eles têm que dar uma razão pela qual vão deter pessoas que estão em águas internacionais, não é? Pronto. Aquilo que eu queria falar sobre este assunto é duas coisas. Primeira coisa, Luís Montenegro veio dizer que ele não o faria dessa forma. E então eu gostava de perguntar ao Primeiro-Ministro, não posso, esperemos que ele a sua geração venha, não faça ideia se eu ou não, que é, olha, podes entregar a mensagem. Não, o Zé Miguel entrega a mensagem. Eu gostava de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, então de que forma é que ele o faria? Mais se era em silêncio, pelo aquilo que tem acontecido agora e pelo que ele tem efetivamente feito enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, ele faz com silêncio e com conivência em relação ao genocídio que está a acontecer em Gaza. Portanto, essa é a forma como ele o faria. Portanto, ficou bem claro que ele não o faria desta forma, de resto não o faria de nenhuma forma. E depois, eu queria dizer que ontem, quinta-feira, aconteceram 2 manifestações no Porto e em Lisboa, onde milhares de pessoas vieram para a rua a gritar muito. Aliás, ouviu-se na televisão, na RTP. Eu percebi logo o que é que era. Gritaram muito. Foi uma experiência horrível. Bem, para eles lá. Não, e para mim que eu estava em live. Estavas em live, é verdade. Gritaram. Daquilo para os meus ouvidos. Mas eu acho que é mais importante, nós podemos aguentar o eco porque aquilo que estas pessoas estão a fazer. Era só porque fogo. Mas o Carlos Daniel referiu e falou e mostrou imagens. Muito bem, mostraram imagens. Eu acho que aquilo que as pessoas foram fazer em Lisboa e no Porto, se milhares de pessoas foram para a rua gritar para protestar por aquilo que está a acontecer na Palestina, acho que é de levar. Eu não consegui porque estava a trabalhar, com muita pena minha. Saí de um trabalho para outro trabalho e ainda tentei ir lá, pensei, no final da noite vou, mas já não consegui. Mas acho que estive sempre a acompanhar nos Instagrams da vida. Acho que é mesmo. Acho que vem provar aqui uma coisa, que é, eu gostava de saber se Luís Montenegro continuaria a dizer daquela maneira tão pública, eu não faria da mesma forma. Assim que as pessoas, que os portugueses, que os nossos concidadãos são detidos. Porque Luís Montenegro diz isso nessa altura, porque na altura ainda era motivo de chacota, não é? Ainda era cool gozar com Mariana Mortágua, que tinha ido com a da Palestina para a Palestina. Mas acho que depois de ver milhares de pessoas na rua com aquela fúria toda e no fundo com aquela fúria, mas pacífica, porque as manifestações foram pacíficas, com aquela vida toda a tentar defender uma causa, se calhar Luís Montenegro agora já repensa um bocadinho, porque é assim, numa altura em que a política é feita mais do que nunca de popularidade, sempre foi, e a política é isso, mas hoje isto está a ser levado cada vez mais ao extremo, a popularidade, o mediatismo, para as pessoas que acham sempre que a sua voz não importa nada, o que é que podemos fazer? Se eu sou uma pessoa, o que é que eu posso fazer? Não, podem ir para a rua. Isto também é política ativa, não é? Gritar, porque de repente temos uma manifestação, 2 manifestações com mares de gente, e isso faz com que o nosso Primeiro-Ministro repense naquilo que vai dizer, porque já deixa de ser popular dizer estas coisas. Quando ele deixa de dizer estas coisas, também há apoio diplomático que vem a surgir. Portanto, efetivamente, as pessoas que estiveram ontem em Lisboa e no Porto estão a causar impacto naquilo que está a acontecer em Gaza. Zé Miguel, alguma nota sobre a flotilha? Sim, antes de mais, eu não sou tão ativista quanto isso, por personalidade não sou. Acho que ninguém pode ficar indiferente ao que está a acontecer em Gaza, isso é evidente. Mas também de sinalizar que foi o governo liderado por este Primeiro-Ministro, com quem eu não tenho contacto direto, aviso já. Nem sei o número de telefone. Era uma brincadeira. Que reconheceu o Estado da Palestina muito em contraciclo com o que o resto dos Estados europeus tem feito. Por causa de França e de Inglaterra. Pronto, mas reconheceu o Estado da Palestina e foi há 2 semanas, julgo eu. Será que vai fazer mais alguma coisa? Não só sei, se Inglaterra e França fizerem. Se Inglaterra e França fizerem, eles calhar fazem qualquer coisa. Senão também ficam coniventes. Eu acho que mesmo assim, repara, não obstante isso, eu acho que é um passo importante naturalmente, para o governo, no sentido em que a maior potência europeia não reconheceu a Alemanha e mesmo assim Portugal. Eu acho que temos que celebrar o reconhecimento e fico muito feliz com o reconhecimento. Já devia ter acontecido há meses atrás. O que a mim me questiona é o que é que Portugal vai fazer a seguir ao reconhecimento, porque o reconhecimento é a primeira coisa. Tiveste um governo de esquerda quase 10 anos e eles não fizeram. Verdade? Não é? Zé Miguel. Bem que a situação não era igual, a conjectura não era igual, de todo. Só para aqui ouvir o Zé Miguel. Só para adicionar que quando o Luís Montenegro, a minha interpretação das palavras do Primeiro-Ministro, diz não o faria dessa forma, isso remonta ao início, quando Mariana Mortágua notificou que queria de facto entregar a flotilha e ninguém duvida da genuinidade da missão que Mariana Mortágua foi para lá fazer, da bondade e do altruísmo com que se empenhou nesta missão, mas que disse que ia entregar uma flotilha. Que esperava
esperava... E que esperava acompanhamento, ou escolta, não era escolta, mas ajuda, quando mais não fosse, do Estado português. Luís Montenegro disse, não vamos dar esse apoio militar, não sei se esperava que os caças, que o ministro Nuno Melo ordenasse os caças para acompanhar a flotilha, não me parecia viável. Acho que não era viável, até porque temos relações diplomáticas que temos que respeitar e que devem ser o primeiro recurso de um Estado como o nosso. Então usem essas relações diplomáticas para que é o que está a acontecer agora para que os cidadãos portugueses voltem para Portugal. Mas não é sobre os cidadãos portugueses, é sobre as pessoas que estão a morrer. Certo, mas isso, se há esses recursos diplomáticos, ainda bem que os há, usem-nos. Sim, mas temos que atender a realidade de Israel é muito particular. É facto que há crianças a morrer, passar fome, a serem bombardeadas escolas, hospitais, tudo e mais alguma coisa em Gaza. Guerra. Mas há que reconhecer que, muito embora a reação de Israel seja completamente desproporcional e completamente sem sentido, outubro, e cometendo crimes de guerra ao legislativo internacional, foi o primeiro agredido, não obstante esta reação que teve. E, portanto, é essencial, até por uma questão de preservar as relações diplomáticas que há com os países ocidentais, que sejam tomadas decisões conscientes, responsáveis, que é o que um governo tem que fazer. Portanto, a Mariana Mortágua tem toda a liberdade para integrar a flotilha, a meu ver, sem duvidar mais uma vez do altruísmo com que se empenha, muito também sinalizando politicamente que o está a fazer e porque agarrando-se a uma boia de sobrevivência que é ainda a causa da faixa de Gaza e a causa da guerra em Gaza. Mas o governo não pode ter uma atitude tão leviana e tão free spirit como teve Mariana Mortágua, por muito que seja louvável. Portugal não pode ter, o Primeiro-Ministro não pode entrar nessas derivas e tem que ser responsável. Muito bem. Eu acho que o Primeiro-Ministro está a ser muito responsável e muito sensato. Muito como Paulo Rangel, como Ministro Paulo Rangel. Gonçalo, queres falar sobre isto ou passamos já para as autárquicas? Eu vou fazer meio que uma ligação, fazemos já aqui a ponte, porque ontem no final do debate, a Joana estava aqui a falar das manifestações, havia uma mesmo, pronto, ouvia-se no debate, não era? E eu não percebi, porque pronto, a manifestação legítima, obviamente, como qualquer outra. Só que eu depois não percebi, eu estou a dizer isto e não percebi mesmo. Não é ironia, não percebi. A razão da manifestação? Não é a razão da manifestação, já vais perceber o que é que eu vou dizer. O debate acaba e depois estão a fazer as perguntas aos candidatos. Parece Moedas, depois Alexandra Leitão, aquelas etc. flash interview, Sim, exatamente, flash interview no final do jogo. Sim. E a determinada altura, Alexandra Leitão sai do recinto, sai do campo de jogo e do nada o carro dela é bloqueado por manifestantes. Pois, eu não percebi. Porque... E havia imagens disso? Eles estavam eu estava em live a ver aquilo. Eu estava a comentar o debate e não sei o quê, dizer o que é que tinha achado e tal. O João Ferreira muito bem, novamente, grande máquina, a realidade é essa. Ele é um grande político. Excelente, aliás, ele se fosse líder do PCP, acho que o PCP tinha potencial para ser o maior partido à esquerda do PS. Ser, não é? Ele e João Oliveira, juntos, eu sou suspeito que eu conheço o João Oliveira pessoalmente muito bem. Mas eu acho que eles dois eram uma dupla extraordinária. Mas avança que vamos ficar sem tempo. Pronto, só para terminar. E o carro dela é bloqueado. E eu depois mas bloqueado com protestos. E eu não percebi, primeiro porque a Alexandra Leitão, vamos dizer, do status quo, se calhar era até a pessoa mais amiga relativamente a este tipo de manifestação, porque faz parte da ala esquerda do PS. Está numa coligação com o Bloco de Esquerda. E era isso que eu ia dizer agora, exatamente. Ou seja, era mesmo isso que eu ia dizer agora. Não, mas fizeste bem, é uma assistência para gol. E depois ela estava em representação do próprio Bloco de Esquerda, em que Mariana Mortágua, a sua líder, está na própria flotilha. E eu não percebi, era malta com a cara tapada a bloquear-lhe o carro, a protestar e não sei o quê, com os cartazes em cima. E eu, genuinamente, não sei se não gostaram da prestação dela, se não sabiam quem era a Alexandra Leitão. Foi mais uma coisa do momento. Eu não percebi, porque, repara, aquilo chegou a um ponto em que a Alexandra Leitão teve que ser escoltada a sair dali com 10 polícias. Mas eu acho que chega a um ponto em que os ânimos já estão tão exaltados. Acho que foi uma coisa do momento, não foi a Alexandra Leitão em concreto. Mas repara, eu não percebi mesmo. E depois a Alexandra Leitão, porque eu acho que é que se calhar nem eles. Pois é isso. Mas é que eu acho que eles nem sabiam quem era a Alexandra Leitão. Aquilo foi absolutamente... A Alexandra Leitão, a determinada altura, estava a olhar para aquilo. Vejam as imagens. A besbílica, um bocado assustada, notava-se que é normal, e a dizer, calma, isto não é forma de se resolver as coisas e não sei o que, não sei o que mais, isto não é forma. E eu queria só dar aqui um apreço à Alexandra Leitão pela postura que teve, independentemente das pessoas concordarem ou não com a Mariana Mortágua, concordarem ou não, gostarem mais ou menos da flotilha, seja o que for. A Alexandra Leitão ali teve uma posição sensata, porque foi uma coisa muito estranha, porque eu ainda não percebi o que é que aconteceu ali, mas foi perigoso, atenção, eu estava um bocado chocado. Pronto, agora os desempenhos do debate. Relativamente ao debate, sim. Algumas notas? Sim, quero dar umas notas. João Quem é que foi o papel principal? Eu, por acaso, não foi a Adelaide Ferreira. Não foi, pois não. Também já que não. Acho que achei muito querida, muito simpática, muito fofinha, mas acho que não estava muito bem preparada. Vamos esperar pelo Ricardo Araújo Pereira este domingo. Ela só dizia, vocês não se podem
pôr de acordo. Vocês são pessoas tão bem educadas, têm cursos superiores. Ela era muito consensual, não é? De acordo uns com os outros. Vamos trabalhar em conjunto, era muito agregador. Eu vim pelo partido, olha assim, ADN. Eu não acredito que ela esqueceu. Foi muito engraçado. Estava mal preparada, mas nota-se que pelo menos tinha uma postura muito querida, muito simpática, muito afável, sem dúvida. João Ferreira, muito bem, novamente. Não, acho que venceu todos os debates. E não é só apenas em termos de conhecimento técnico. Obviamente que ele já é vereador há 12 anos, ou mais coisa menos há muito tempo já, quase há. Não sei se há 8 ou há 12, mas enfim, já é vereador há muitos anos e nota-se claramente essa experiência técnica. Eu diria até que ele tem mais conhecimento técnico autárquico do que o próprio Presidente da Câmara, Carlos Moedas. Ele é mesmo muito bom. Sim, e diria mesmo tranquilamente. E ao mesmo tempo eu dou para mim a concordar com algumas das propostas que o próprio PCP dá. E eu acho que a grande vitória que o PCP vai ter nestas autárquicas vai ser talvez à pala de João Ferreira noutros concelhos, que pode gerar um bom efeito até a sul, que ajuda até a combater o PS e o Chega. Transporta para outros concelhos. Sim, porque as pessoas veem ali efetivamente alguém que tem um bom discurso, conhecimento técnico, boa imagem e que sabe transmitir uma mensagem, não daquele comunismo ortodoxo marxista-leninista do século XX, não é? Mas um rebranding socialista pseudo-radical, pronto, do século XXI. Pronto, e ele consegue fazer isso. Só para dar uma nota do restante, não acho que os outros tenham estado mal, mas também não acho que tiveram grande coisa. Não foi um debate. Não acho que seja um debate onde se possa dizer meteu o pé na poça ou coisa. Nem Moedas, nem Mascarenhas, nem Alexandre Leitão. Acho que não foi... Um minuto para cada, só favor. Então, João Ferreira, vou falar primeiro do Mascarenhas e da Ossanda, que estavam ali claramente no seu antissistema. Antissistema, a culpa é toda destes dois. Mais a Ossanda até, eu diria até. Estava aguerrida. Não, e o Mascarenhas também estava ali, tudo o sistema, a culpa é toda deles. Eu acho que a Ossanda ocupou melhor esse espaço do que o Mascarenhas. Não, e ele a dizer, seja eu a ganhar ou seja o sistema a ganhar. Tenho aqui uma citação dele, que o Mascarenhas está a dizer, seja eu a ganhar ou seja o sistema a ganhar. Portanto, qualquer um que não seja ele, é o sistema. Até se for o Ossanda, atenção. Pronto, portanto, João Ferreira, eu queria dizer que o João Ferreira, para mim, eu acho que o João Ferreira é extremamente bom político. Adorei a maneira como ele conseguiu. O Moedas esteve ali durante a primeira hora a criar esta narrativa de que não, eu só não consigo fazer nada porque eu não tenho maioria absoluta e ninguém me aprovou nada. E eu não consigo, não tenho maioria absoluta. E depois, à altura, fala de porque a limpeza, eu ainda só não mudei a limpeza por causa da descentralização que o PS fez, a culpa foi deles, eu só ainda não mudei as coisas como eu quero mudar, porque não tive maioria absoluta. E João Ferreira agarra e diz mas é que não houve nenhuma medida que não tenha sido sobre a limpeza que não tenha sido aprovada de Carlos Moedas. Portanto, ele desfez-lhe a narrativa completa. Foi tudo aquilo que você tentou fazer da limpeza não fez. Foi aprovado. E portanto, se quisesse ter feito, teria feito mesmo sem maioria absoluta. Mas só sobre o João Ferreira ainda uma coisa que é: ficou claro que João Ferreira, enquanto vereador, prefere estar na oposição do que poder fazer também enquanto vereador alguma coisa. E eu acho que a postura da CDU pelo país todo pode muito bem custar muitos votos à esquerda e dar algumas câmaras à direita. Mas Miguel? Pronto, fico com pena. Eu vou falar do João Ferreira noutra ótica. Já enalteceram a ótima expressão que ele teve e que tem tido. Acho que num debate com 9 candidatos também prejudica qualquer... Sim. Prejudica-os a todos. E até a interação entre eles. Mesmo em 2 horas e prejudica sobretudo os partidos com mais expressão, neste caso o CDU, a coligação do Carlos Moedas, a coligação Viver Lisboa de Alexandre Leitão. Acho que, como disse o Gonçalo, Alexandre Leitão e Carlos Moedas, benzinho, não é? Sim, benzinho, nem mal nem bem, não é? O João Ferreira teve mais uma vez muito assertivo. Eu acho que é um ótimo candidato. Já achei quando ele foi candidato a Presidente da República, quando foi há 4 anos também candidato. Não vejo. Acho que o PCP vai passar e a CDU vai passar sempre por João Ferreira no futuro. E este lado comunista ortodoxo que poderia passar e que passa sempre o PCP, nas autárquicas também se revela que também não é tão aplicável, ou seja, é uma dinâmica muito própria. E eu acho que o João Ferreira fez muito bem em ir sozinho, não por aquilo que podem pensar quem é que eu quero que ganhe, mas porque João Ferreira tem mais valor, João Ferreira tem valor suficiente para ir sozinho e deve, e se achar que não se sentiria confortável numa coligação com o PS e com o Bloco e com o PAN, deve ir sozinho e acho que faz muito bem. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Zé Miguel Saraiva. Voltamos para a semana, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.